A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no arroba Milho Apertadinho, aqui no arroba Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, arroba Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, levando a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada ao lar, coração, comércio, aonde veículo, seja onde for que vocês estiverem nesse momento, a palavra, a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor Jesus, possam vir alcançar e transbordar o coração de cada um de vocês. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, arroba Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e de que irão se sentar no trono, de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11 com foco nos versículos 1 e 2 e no livro da sabedoria, Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vou estar dando início à ministração de uma oração para nós estarmos dando início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, do corpo, alma, espírito e coração, de todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, arroba Igrejas Benditas, onde quer que elas se encontrarem neste momento. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, que ao receberem a Tua boa semente da Tua boa palavra, eles possam vir a frutificar e bendizerem ao Teu majestoso nome em cada área e setor de suas vidas. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Jesus poderoso, a todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que no final dessa live, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, que estará sendo ministrado no decorrer dessa live, como também de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada,
ou então também sobre os nossos projetos, pois lembrando que a inauguração dos nossos templos físicos em cada município do Brasil leva muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Então fale com as autoridades políticas da sua região, pois nós damos a garantia a todos vocês de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas têm prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, independente do valor. Basta você guardar os comprovantes e entrar em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos, que assim que nós chegarmos na região e você se apresentar com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, você terá a prioridade para receber e usufruir de todas as bênçãos e benefícios para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, que chegam junto com a inauguração de nossos templos físicos. Lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus. Examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, em João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E lembrando que todos aqueles também que querem pregar em nossos templos físicos, todos têm a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha o reino dividido, não prospera. Estamos vindo aqui para ajuntar a igreja viva do nosso Senhor Jesus. Lembrando que todos que são inscritos ou seguidores recebem orações além das que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, pois o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, já está melhor. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha um número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E esses receberão por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que estarão recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Estarei ministrando a palavra do Senhor nosso Deus com orações até 1h12 da madrugada. E a partir de 1h12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra revelada do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12 e toda live de segunda a sexta tenha no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Pois lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou, aquele que não junta espalha, o reino dividido não prospera.
Livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, e do rebanho bendito par, de número 4. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para meditação dos rebanhos sorteados, para aumentar a sua fé. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Agora é o momento de focar em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, a partir de 1h12 da madrugada, que eu estarei interagindo com vocês nos comentários, pois aqui a palavra do Senhor é sempre prioridade para as nossas vidas. Vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada corpo, alma, espírito e coração, haja cura, proteção, purificação, libertação e restauração de cada uma dessas vidas que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que elas venham receber as tuas maravilhas e serem protegidas em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração do livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 2 João, aqui nós vemos o alerta do apóstolo João para nós não nos desviarmos do caminho, a verdade e a vida, daquilo que o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, já determinou. E que aqueles que são os seus seguidores, aqueles que são os seus discípulos, aqueles que o amam e o adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar, não de qualquer maneira, esses seguem à risca, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqui ele mesmo afirma: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Palavras do próprio Filho, nosso Senhor Jesus o Cristo. João capítulos 14, 15 e 16. Eu amo os que me amam, aqueles que me amam são aqueles que guardam as minhas palavras e as praticam. E esses, ele e o Pai, virão fazer morada. Então precisamos o adorar em espírito e em verdade, examinar as Escrituras Sagradas, para que não venhamos a errar, mas venhamos sempre a agradar o coração do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele afirmou em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do nosso Senhor Deus. Vocês podem conhecer mais e mais da palavra do Senhor, examinando nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês colocarem à prova toda e qualquer doutrina que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada. Toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada.
E dessa maneira, você pode estar sendo uma igreja sal e luz, uma igreja nobre do Senhor Jesus, que examina de acordo com as Escrituras Sagradas. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. E no meu canal, @milaofertadim, que temos live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, que é onde eu interajo com você nos comentários, tiro suas dúvidas, com porquê, pra que e como, tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E vocês também encontram, em algumas redes sociais, a playlist com as nossas mais de 100 denúncias. Próximo, Rebanho Bendito Ímpar, de número 1, e o Rebanho Bendito Par, de número 2. São os próximos a estarem recebendo a palavra revelada aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. O livro é o livro de Ageu, que possui 2 capítulos. Livro de Ageu, que possui 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora, nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para a meditação do Rebanho Bendito Ímpar, de número 1. Livro de Ageu, capítulo 1. E para o Rebanho Bendito Par, de número 2. Livro de Ageu, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos aqui sempre presentes, com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, pontualmente, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração da oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que eles recebam agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem lavados e revestidos com o teu fogo e vivam para que possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e bendizerem ao teu majestoso nome em todas as áreas e setores de suas vidas, onde quer que eles estiverem, aonde for que esta live, que esta internet esteja alcançando. Que seja para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Ageu, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 14. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com o assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote,
e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 aqui do livro de Ageu, nós vemos, infelizmente, a atual situação do Brasil. Porque nós temos uma terra tão fértil, uma terra tão próspera, mas ao mesmo tempo que está em uma eterna miséria. Por quê, Milena? É por causa da liderança? Não. É por causa que o Senhor aqui foi bem claro. Não importa o quanto a gente tente buscar, o quanto a gente tente fazer com as nossas próprias forças. O povo brasileiro tem esse costume de querer fazer tudo do seu jeitinho, o jeitinho brasileiro. Mas como está escrito nas Escrituras Sagradas, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando verdadeiramente pararem de buscar um avivamento com a intenção de que esse avivamento é algo novo que vai surgir, é um novo movimento, uma nova religião, uma nova fé, uma novidade, pois devemos lembrar que a palavra do Senhor já são as boas novas. O avivamento é trazer de volta ao princípio, como aqui o Senhor fala para o seu povo. Voltem, examinem, considerai o vosso passado, examinem as Escrituras, pratiquem elas como está escrito, para que o Senhor possa não só prosperar aquilo que tem o pouco, como também vir a fazer com que o que já era muito venha a realmente fartar, para que todo o povo venha ser bem-sucedido, venha prosperar, venha se alegrar na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois aqui o Senhor deixou bem claro, o Senhor juntou as três coisas necessárias, 3 cargas de pessoas necessárias, classes de pessoas necessárias. Que ele juntou o político, ele juntou o sacerdote e ele juntou o povo. Esses 3 é necessário estarem juntos, interagindo e participando, seguindo de acordo com a justiça do Senhor. Não estou falando de religião, porque enquanto a religião estiver dominando a política, realmente não vai seguir adiante, porque a religião busca o seu próprio eu, aquilo que é benéfico para aquilo que eles acham que é certo, que eles sentem no coração. Mas quando realmente focarem naquilo que o Senhor Jesus nos concedeu, nos trouxe, que não é uma religião, naquilo que é necessário para o bem-estar de todos, pois o Senhor Jesus não veio pela religião, o Senhor Jesus não veio para a igreja, o Senhor Jesus sequer veio para os justos. Ele foi bem claro: eu vim para que os pecadores, chamar pecadores ao arrependimento. Não é para continuar sendo pecador, é para deixar o pecado, se tornar uma igreja dele, começar a produzir frutos, começar a praticar a justiça, trazer o sal e luz do nosso Senhor Jesus para cada área e setor de suas vidas. E com isso, todas as demais coisas são acrescentadas. Palavra dele mesmo. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que nós sempre apresentamos a vocês essa nossa denúncia de número 61, porque hoje em dia uma das principais causas desse estado lastimoso no Brasil é porque cada um criou a sua própria religião. O Senhor Deus é apenas um nome de fachada que eles usam hoje em dia. O povo, em vez de interagir com a política, eles apenas tem a panelinha que viram fanáticos por políticos, tem a panelinha que vira fanáticos pela sua religião, tem a panelinha que... Percebeu o problema? Panelinha, partido, separado. É necessário que estejamos todos juntos, o povo, o governador e o sacerdote. Se juntaram para que todos em um só espírito viessem a trazer aquilo que era benéfico para toda a população. E aqui na nossa denúncia de número 61, nós alertamos com muita atenção a todos vocês, pois a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo são os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, os juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes.
E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15, Romanos capítulo 13 com foco nos versículos 1 a 7 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Pois estamos aqui conscientizando o povo, principalmente aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, Deus da Bíblia Sagrada, que todos nós viemos a nos posicionar, parar de buscar ideologias da carne e do mundo, de eu acho, eu penso, imagino, e buscar aquele que não só deseja o melhor para todos nós, como já nos disse, o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos, todos juntos, em um só Espírito, seguir para o caminho da salvação, que é o caminho estreito, e não para o caminho da condenação, que é o caminho largo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo agora a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Deixem aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1 e 12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever e convidar outras vidas que precisam e necessitam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Samuel, capítulo, glória ao nosso Deus, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, 1 Samuel, capítulo 13. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de 1 Samuel, capítulo 14, para a sua meditação. Lembrando, quem perdeu as ministrações, perdeu o seu número de rebanho, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, no plural, @igrejasbenditas. Você encontra a live salva para examinar as escrituras sagradas, anotar as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos a todos vocês para examinarem e verem que nós estamos 1000% praticando de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 7 é a próxima a ser ministrada. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito sejam limpas, libertas, edificadas e livres de toda depressão e opressão do mal, para que possam receber as tuas paz, a tua graça e a tua alegria, junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que venham louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar meu Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14.
Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de 1 Samuel, o Senhor batendo sempre na mesma tecla em todos os versículos, em todos os capítulos até o momento ministrados. A importância que tem em nós estarmos em obediência e junto com aqueles, cada um de acordo com o seu chamado. O chamado de Saul foi para governar de maneira autoridade política. Agora o chamado de Samuel era o espiritual. E o Saul foi se meter aonde era da autoridade do sacerdote. E aí que nós vemos que como há diversidade de ministérios, não há variedade. Pois se houvesse variedade, Saul poderia muito bem ter feito a atividade, a obra, o fruto, as condutas, que é referente à autoridade sacerdotal. Mas ele não podia, porque não é variedade, porque não é variedade, e sim é diversidade, que é uma grandíssima diferença. E por isso que o nosso Senhor Deus sempre deixa bem claro, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Saul agiu com uma falsa aparência de santidade, cheio de boas intenções, pensando que o Senhor não seria com ele. Mas aí é que a gente precisa examinar com muita atenção. O Senhor não precisa. Nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque quando estamos em obediência, independente do que está ao nosso alcance, ao nosso redor, em nossas condições, o Senhor fará acontecer. Desde que nós estejamos o quê? Em obediência desde o princípio. O Senhor não teria abandonado Saul. Tanto é que o próprio Samuel afirmou: o Senhor ia confirmar a ele o reinado eterno. Se o quê? Se ele tivesse obedecido, esperado o tempo determinado pelo Senhor, não o tempo determinado pelos homens. Pois Saul combinou com Samuel um dia, entre carne e entre homem, mas o Senhor havia afirmado o tempo, porque o tempo permanece sempre na mão do nosso Senhor. Como o apóstolo Tiago lá nos alerta, para não ficarmos colocando planos porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então o que é necessário? Semearmos a boa semente para que, independente de como, quando ou onde o Senhor venha nos chamar, venhamos a nos encontrar novamente com Ele, Ele possa nos encontrar com a botija cheia de azeite, sendo igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7 também, que logo mais no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Lembrando a todos vocês que para interagir conosco nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Para que serve isso? Para a gente peneirar quem realmente está interessado em participar, em interagir, em aprender mais da palavra do Senhor, daqueles que querem apenas causar algazarra e impor os seus sentimentos e emoções próprias. Então coloque aí o seu primeiro nome, município e estado nos comentários para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Livro de Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Isaías, capítulo 62. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de Isaías, capítulo 63, para a sua meditação.
Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E como o apóstolo Tiago deixou sempre bem claro, o homem precisa estar atento para ouvir, pronto para ouvir e tardio para falar. Então estejam sempre atentos em tudo aquilo que nós passamos para todos vocês e examinem sempre as bases das Escrituras da Bíblia Sagrada para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração da oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco nesta live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, colocando por terra agora todo o mal, seja do maligno, toda obra, seja da carne ou de qualquer espírito imundo que estiver tentando atrapalhar a tua boa palavra de ser semeada nos 4 cantos dessa terra, em todos os povos e nações, para que eles venham ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E todos juntos em um só Espírito venham bendizer, exaltar e glorificar ainda mais ao teu glorioso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Deixe aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado. Estaremos interagindo com vocês a partir de 1h12 da madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que para que vocês façam prova do nosso caráter, de que aquilo que nós apresentamos não é apenas ladainha, balela, e sim como nós nos posicionamos também, nos sujeitando às autoridades desta terra, as autoridades políticas. Lembrando a todos vocês que estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e mais 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo responsável por esse ministério, o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, quem provar na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber ofertas e dízimos de todas as nações, recebe o valor de 10 milhões de reais em dinheiro. E muita atenção, pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles terão proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Lembrando, tem lugar de fala aquele que também está pronto para ouvir. Aquele que não está pronto para ouvir também não terá lugar para falar. Pois estamos aqui para criar um ambiente saudável, do qual a palavra do Senhor Deus fique sempre em evidência. E muita atenção, examine nas Escrituras Sagradas sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, com foco nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você pode encontrar o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima, para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E todas aquelas pessoas que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, elas têm a prioridade
para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então falem com as autoridades políticas, os empresários também, para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Isaías, capítulo 62, do versículo 1 ao versículo 7. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo aqui do livro, esse capítulo 62 do livro de Isaías, vemos como o Senhor não abandona. É necessário a gente lembrar que a prata, ela é purificada no fogo. O ouro, ele é purificado no fogo. O Senhor está sempre ao nosso redor, nos guardando, nos guiando e nos repreendendo também quando estamos errando. Pois lá no livro de Hebreus deixa bem claro que pai que não repreende o seu filho, e como o próprio Senhor Jesus afirmou em o próprio Senhor Jesus afirmou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo. Aqui o Senhor demonstra o que ele tem preparado para a grande Jerusalém. Mas como é necessário que primeiro ela venha voltar aos caminhos da justiça, para que todos os povos e nações, ao olharem para aquele povo, reconheçam que verdadeiramente há um Deus cujo nome é Senhor dos Exércitos, e é o povo, o Deus daquele povo. E através de nossas obras, nossos frutos, que o Senhor testifica em nossos corações como Ele verdadeiramente é fiel. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Mas que é importante nós perseverarmos em praticar a sua justiça em todos os povos e nações. Próximo, rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado, o livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora, nessa madrugada, para aumentar a fé de vocês. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 21, para o rebanho bendito par, de número 6, Lucas, capítulo 21. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que todos os seus seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e também toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, indo de encontro agora com essas vidas e removendo todo o laço do inimigo, toda a obra da carne que estiver impedindo as tuas
as maravilhas de as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao elas se ajuntarem em um só Espírito conosco. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção, Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 29 ao versículo 35. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis que por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Faltou o versículo 25. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 21, que é a revelação para alguém aí, nós vemos aqui o Senhor justamente nos alertando aonde deve estar a nossa atenção. Não é nos sinais, o que ele falou dos sinais não era para a gente focar em quando ele vai vir, e sim é para que nós estejamos preparados para que, independente de quando ele venha, ele nos encontre perfeitos, sendo sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, com as obras e os frutos das quais o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, venha verdadeiramente poder nos confessar diante de Deus e dos seus anjos, porque agora, no momento, nós estamos nos confessando perante todos os homens. Tudo para mais honra e glória no Senhor Jesus. Vamos à ministração aqui do livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 41 ao versículo 47. Mas Jesus lhes perguntou: Como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor. E como pode ser ele seu filho? Ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas, e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui novamente o Senhor Jesus nos alertando para que o problema não era as vestes, não eram os lugares nas sinagogas, e sim era o sentimento, a intenção com que o povo utilizava disso. Pois, como o apóstolo Paulo nos alertou, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E não é só o dinheiro, o amor a qualquer coisa, amar qualquer coisa nesse mundo material que não seja uma outra vida em nome do Senhor Jesus. É necessário que nós estejamos sempre atentos. E aqui nós vemos como hoje em dia cada vez mais e mais a liderança está afastada, que até hoje chamam o Senhor Jesus de filho de Davi, sendo que ele mesmo deixou bem claro: vem cá, ele me chamava de Senhor, como que eu vou ser o filho dele? Então, pelo aquilo que parece pequeno aos nossos olhos, mas tem um grande peso espiritualmente. Próximo rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10, é o próximo a receberem a palavra do Senhor. Se inscrevam e nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. Ora por todos vocês, toda madrugada e toda semana também, orações diretamente em cima do monte. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. E entre em contato conosco através do privado para saberem as diversas formas e oportunidades de vocês se ajuntarem conosco, de fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, de participarem do grande avivamento e do desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que está alcançando todos os municípios do Brasil e futuramente todos os estados, todos os países, todo o mundo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro de Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel,
capítulo 44, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Ezequiel, capítulo 44. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Ezequiel, capítulo 45, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Para que vocês venham receber as maravilhas do Senhor em suas vidas, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Oração de número 6, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus, cobrindo, curando, protegendo, edificando cada uma vida conectada conosco em um só Espírito, através dessa internet, para que eles venham ser capacitados para serem suas igrejas vivas, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 44, do versículo 15 ao versículo 21. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, usarão vestes de linho, não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro do templo. Tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Saindo eles ao átrio exterior, ao povo, despirão as vestes com que ministraram, pô-las-ão nas santas câmaras e usarão outras vestes, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquearão a cabeça. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 44 do livro de Ezequiel, nós vemos aqui as atividades do sacerdote e como o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso sempre é necessário examinarmos os seus mandamentos para que nós venhamos a ser seus imitadores, seguindo conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pois aqui nós vemos as vestes exclusivas para a ministração da palavra do Senhor nosso Deus, pois na Bíblia Sagrada você encontra 3 categorias, que são as letras que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e também cores, que é justamente o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e a cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus, e somente quem tem as 2 autoridades espirituais de apóstolo e sacerdote que pode exercer essas 3 funções. Por isso nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Vivemos como o Senhor nosso Deus, deixa bem claro, vestes exclusivas, não é para banalizar aquilo que o Senhor nosso Deus santificou, preparou e determinou que seja feito. Não podemos querer colocar agora a nossa opinião do que a gente acha que seja feito melhor. E o último livro a ser ministrado é o livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando os 7 capítulos para que você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação.
Não, acho que não tava, não. Então, todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34 é uma palavra do Senhor nosso Deus para a meditação de todos nós nesta madrugada. A partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então, deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 9 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles venham ser lavados e revestidos agora com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 34 do livro de Êxodo, aqui nós vemos mais uma vez o número através do tempo, do horário do qual o Senhor determinou para Moisés se encontrar com ele, para o Senhor escrever novamente os mandamentos. Pois se o horário não fosse importante, o Senhor não teria especificado o horário. Há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada, e nós somos uma das igrejas que dão a oportunidade para vocês de buscarem ao Senhor também de madrugada, aonde quer que vocês estiverem. Então escolha aí o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus através dessa igreja virtual, @igrejas benditas, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Então todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar em Ezequiel, capítulo 44. Ezequiel, capítulo 44, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 34.
Êxodo capítulo 34, se você escolher o número 5. Lembrando que eu dou sempre apenas uma introdução, é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus. Se surgir alguma dúvida, você anota e vai na live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no canal @milaofertadim, e deixando seu nome, município e estado, que eu estarei interagindo com vocês e tirando as suas dúvidas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Perdeu as ministrações, as orações, ou o sorteio de rebanho, ou de 1 a 7, essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas, para você voltar, examinar e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Sejam novamente todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado e a sua pergunta, que eu estarei daqui a pouquinho interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Antes vou dar uns recados muito importantes para todos vocês. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta de nossas igrejas virtuais, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E além de que vocês têm a flexibilidade no horário da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, no @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37300, e na parte da aí logo em seguida vem o Avivamento 24AD, às 6 e 7 da noite. Também logo em seguida temos o @milaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, 12 minutos antes das 8 no @as_sem-ovelhas, às 9 horas e 7 minutos no @aigrejas e os dons, e aqui o horário da madrugada a partir de meia-noite e 7 no @igrejas benditas. Tem horário para todo mundo, para que vocês venham buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives de nossas igrejas virtuais estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas. E é por esse motivo que eu li somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que foram ministrados no decorrer dessa live. Mas que é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. E dependendo da rede social em que você estiver nos acompanhando, você vai encontrar o link e horário das lives na descrição desse vídeo. Em outras redes sociais, você abre o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, nesse caso aqui da madrugada, @Igrejas Benditas. E vá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu segmento religioso de fé, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois nós estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas.
e a nossa produção vai retornar ao contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos aqueles que são ofertantes e dizimistas, independente do valor, eles têm a palavra do Senhor Jesus sendo viva na vida deles, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E além de que todos aqueles que quiserem pregar em nossos templos físicos podem pregar independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas têm prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale com as autoridades competentes, com os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, senadores, presidentes ou reis, se viver uma monarquia fora do nosso querido Brasil, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor que faz a diferença aonde quer que chegue, no lar, coração, comércio, veículo, aonde for que a palavra do Senhor seja verdadeiramente executada, como foi ministrado no decorrer dessa live, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegou o momento agora de você chamar a todos, chamar o seu vizinho, chamar pessoas que estão distantes, porque agora eu estou aqui, o apóstolo, responsável por essa obra, apóstolo e sacerdote, estou aqui para responder qualquer pergunta para você, como, por quê, para quê, como, um sonho que você quer realizar, ou algo que você está passando, é só você perguntar que com certeza eu vou ter a resposta para você. Glória ao nosso Deus, de acordo com as escrituras. Que às vezes você ouviu alguma pessoa falar, eu estou sentindo isso, senti aquilo, ou acho que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é hora de chegar e perguntar como, por quê. Aqui nós não só falamos o que está errado, falamos por que errou e falamos como ficar certo. Glória ao nosso Deus. Isso é importante, entendeu? Exatamente. Não adianta eu falar que tá ruim, mas e como é que fica bom? Não sei. Exatamente. Vamos orar para Deus. Não, eu vou falar para você como é que fica bom. Glória ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Chama você, chama vizinho, chama todo mundo agora, chegou a hora. Sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. E façam como o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Deixem aí seu primeiro nome, município e estado e também uma pergunta. Que ele perguntou: festa de ramos na igreja, é certo se eu não quiser levar o ramo, estou pecando? Não, aí é uma atividade até que eu falo que é agradável. É agradável porque essa atividade é uma atividade de você realmente trazer a existência aquele tempo que o Senhor Jesus andou. Então a atividade você está invocando a fé, está trazendo a existência daquilo que verdadeiramente aconteceu. Até aí não há nenhuma santidade nisso, mas também você não está de nenhuma forma blasfemando o nome ou a celebração que está sendo celebrado ali, você não está não, tá bom? É um ato profético. É uma festa, nosso Deus é Deus de festa, tá bom? Exatamente. Então você não está errado também em não levar e também não está errado aqueles que estão fazendo, tá bom assim? Exatamente. Você entender bem. Agora, a fé de ninguém vai aumentar, a santidade de ninguém vai aumentar porque está fazendo isso, tá bom? Exatamente. E ou seja, não é pecado se você não fazer, deixando Exatamente. aqui bem claro. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e alegria do Vamos Senhor perguntando Jesus. mais, Deixando por quê? aqui bem claro para o abençoado aqui nessa rede social, deixa aí o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que eu possa estar respondendo as suas dúvidas. Toda live, vocês façam como o abençoado ali Marcos, toda live deixa o seu primeiro nome, município e estado. Todas as vezes. Se 10 vezes faz porque é uma maneira de dar satisfação aos outros que estão interagindo, senão fica um negócio... Exatamente. Então chegou a hora agora, chama todo mundo, chama lá, chama. Ou por que isso, por que aquilo, como é que é isso, como eu consigo isso? Isso está acontecendo, isso está errado. Por não, quem está falando? Não, ele perguntou de novo, sim, de novo. Isso. Tem muito tempo que você não deixa aí. E vamos aqui, e justamente porque nós seguimos aqui regras, protocolos santos, ornamentos santos, atividades e condutas, eu acabei tomando bronca porque fui deixando você passar por tentar aqui realmente trazer, te dar a atenção do qual eu fiz com que segui minha emoção, meu sentimento e o que desobedeci uma ordem. Então é que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, pois eu não sou a chefe daqui, tá bom? Deixando aqui sempre
muito bem claro. E aqui o abençoado Marco Antônio fez uma outra pergunta. Mas os mesmos que jogou os ramos foram os mesmos que gritou, crucifica Jesus Cristo. Isso, e foi os mesmos também que receberam os milagres, que foram curados. Exatamente. Da mesma forma, hoje, muita gente hoje está fazendo isso. Quando você está fazendo isso? Quando você sabe que alguém está errado, fazendo algo de errado, e você não se levanta contra. E aí você está deixando de ser um cidadão do céu. Onde é que está isso? Salmo 15. Exatamente. Então você tem que aborrecer o mal. E Exatamente. o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, que se você não chamar a atenção do líder quando ele erra, você é um covarde e o reino de Deus é feito para covarde. Mateus capítulo 5. Vai Lá em dar uma Apocalipse olhada, 21 também está escrito sobre isso. Então pronto. E o abençoado Agostinho de São Paulo, capital. Seja muito bem-vindo Opa, com a paz e a graça da igreja. faz a pergunta aí de como prosperar. Ele já fez a de como- pergunta. Já fez? Então Já vambora. fez a pergunta. Ele comentou: Deus é bom porque deu a liberdade para os seres que criou, mas o ser humano não escolheu nascer e também não escolheu as ordens que ele impôs. Então o ser humano não teve escolha de liberdade, não é? Bom, é boa pergunta é só falar com o teu pai e com a tua mãe, que aí eles que vão dizer esse negócio, porque eles foram buscar aquele prazer, e naquele prazer nasceu uma pessoa que nem você. Então você vê só, porque como ele fez todas as obras, ele deixou um código. Todas as vezes que isso acontecer, vai acontecer isso, né? Vai nascer uma criança aí, quer dizer, teu pai e tua mãe, na verdade, que seriam o culpado disso. Porque eles deram que é continuidade. Exatamente, porque ele deixou lá a semente, ele não obrigou ninguém a colocar ninguém nesse mundo, ele não obrigou. Mas quer dizer, o teu pai e tua mãe que verdadeiramente foi o culpado. Então você olha aí e conversa com eles lá, tá bom? Exatamente. Mas vai pergunta, mano, não desanima não. Aí ele falou que ele citou aqui Adão e Eva. Só que Adão e Eva, o ponto é justamente, o Senhor criou Adão e criou a Eva. Agora, eles derem continuidade, foi escolha deles. Então pronto, foi isso. O Senhor, não é uma obrigação que o Senhor impôs. Ó, o ser humano é obrigado a procriar. Tanto é que eu sempre alerto aqui a vocês que hoje em dia os crentes, os que se chamam crentes, cristão evangélico, ficam mais preocupados em casar com outro ser humano do que em ter realmente um relacionamento com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então eu sei, então você viu bem. E todo mundo vai por causa do prazer. Mas na verdade, ele não obrigou ninguém, porque não é necessário você fazer sexo para você poder sobreviver. Exatamente. É necessário você comer arroz e feijão, esse negócio, tudo é necessário. Tanto é você comer arroz e feijão, comer cedo, nada disso vem nada. Mas se você for fazer aquele outro negócio, acontece com pessoas que nem você vem. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Nós Jesus Cristo. não podemos botar a carta para ele assim, manda um filho assim, Não manda dá. um filho cheio de fé, mano. Não podemos. A gente pode pedir, mas se ele vai atender ou não é outra história. não tem Porque tu como foi não, pedir tá? uma filha inteligente. Tu falou que ele Então, que o Senhor ainda a atendeu. inteligência é uma coisa. Especificar exatamente. Porque a teimosia é outra história. Vamos aqui Mas ao... continue que Deus pode te usar muito, jovem. Eu sei que Deus pode te usar muito mesmo. Glória ao nosso Muito, Deus. porque eu era no mínimo 10 vezes pior do que você. Então, por isso você Exatamente. pode perguntar aí que eu tô aqui para poder ouvir. Glória ao nosso Senhor Deus. Vou apresentar para vocês agora mais uma de nossas mais de 100 denúncias para vocês estarem examinando Isso. com muita atenção e com muito Vou cuidado. ouvindo e vai pensando. Como Glória eu ao consigo nosso isso, como eu Jesus. consigo aquilo. Não fica tentando procurar como que Deus pecou, que Deus não pecou. Então não vai achar. Aí, foi justamente o que você falou e comentou ali, ó. Não. Pois é, se até Deus errou na criação, quem dirá os pais? O Senhor não errou na criação. Deus não errou na criação. A vontade da criação, que ele deu essa liberdade para eles, aconteceu tudo o que aconteceu. Exatamente. Porque se não fosse a vontade da criação, o primeiro dilúvio não tinha acontecido, né? Exatamente. Se ele criasse a criação como eu crio meus animais, né, como as pessoas, a maioria das pessoas cria animais, o que coloca lá no terreno lá e deixa assim, ó, para não pular, faz um muro, nada disso tinha acontecido, mas ele deixou Livre. Liberdade. a Exatamente. liberdade trouxe isso aí, tá bom? Exatamente, as consequências da liberdade. E aqui vamos apresentar a vocês nossa denúncia de número 68. Muita atenção com o seu dízimo. Essa é mais uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 68. Muita atenção! Após mais de 20 anos de estudos na Bíblia Sagrada, nós das 12 igrejas virtuais afirmamos que só quem é sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus o Cristo que pode receber dízimos das pessoas. E se você ou quem você trouxer que provar para nós das 12 igrejas virtuais que você pode entregar o seu dízimo a quem se diz ser pastor, bispo, presbítero, entre outros títulos de lideranças religiosas, ou mostre na Bíblia Sagrada
quem dos apóstolos ou discípulos do Senhor Jesus o Cristo que receberam dízimos das pessoas e que as nossas afirmações são mentiras e recebam um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Lembrando a todos vocês que o mandamento é de crer como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine João capítulo 7 com foco no versículo 38 e em Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 29 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois eles são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Glórias, aleluia. Mais uma pergunta? Não, ele só continua o termo que ele tá falando, que eu comento aqui. Os pais não fazem os filhos do barro e costela. Primeiro ponto, que a Eva não foi feita da costela, tá bom? Ela foi feita do lado do homem. Assim também como eu não faço a manga através quando eu coloco lá a semente. A semente. Tá entendendo, abençoado? Então isso aí sempre vem, não vem só. É porque a promessa dele sempre é dar muito mais do que nós fazemos, ou pedimos, ou pensamos. Então a promessa dele é essa, quer dizer, basta só colocar uma semente só, que aí você sabe que, olha o pé de manga, agora não vem quantas mangas vai dar, não vem um montão de manga, vem folha, aquela situação toda que você sabe, né? E aí tem que podar a manga, tem que limpar a manga, quer dizer, por aí vai. Pô, abençoado aqui. Então, exatamente. Mas aquilo. Aí a criança, né? A criança tem que botar fralda, tem que colocar short, colocar Não, calça, não é isso que ele tá falando, não. Porque apareceu outro abençoado aqui comentando. Vai lá, abençoado. Que ele deixou aqui, Não, eu vou responder aqui, porque não foi nada demais não, que ele comentou. Vai lá. Mateus de Maringá, Paraná. Seja muito bem-vindo. Ô, abençoado, aquele abraço. Jesus. Receba um abraço do Só apóstolo. tem 2 minutos de Vamos live, aí. apóstolo, acelera. Vai lá. Aqui ele comentou: os ETs chegaram no Brasil e ouviu falar de Jesus Cristo. Achou legal e falou que conhecia ele também. Falaram que estavam com problema lá em Marte e Jesus resolveu tudo. Os ETs perguntaram pros humanos: e cadê Jesus? Humano, nós os eliminamos. Então vamos lá, ele criou uma historinha de ficção. Bom, tudo bem. Parabéns até pela história, pela criação. Não foi Tudo dele bem. não, isso aí já é manchado na Tudo internet. bem, É mesmo. parabéns aí, porque ele gostou da história. Mas vou fazer uma outra história, vou revelar uma verdade aqui. O próprio Senhor Jesus, ele não falou que havia só o planeta Terra. Isso ele foi bem objetivo quando ele falou assim, o meu pai tem muitas terras. Pronto. O quê? Muitos outros planetas. E eu vou procurar um para poder nós fazermos lá morada. Aí lá vai ser a nossa morada. Então o ponto, olha só, muitos planetas Terra, Jesus já falou que tem. E se você for pegar lá em João capítulo 10 também, ele vai falar também que tem outras ovelhas que são de outro aprisco, que também pode me dar a intenção que seja de outro planeta, outro exatamente. planeta Terra, tá vendo? E o próprio Senhor Jesus foi bem claro: vós não sois desse mundo, pois se for desse mundo, o mundo vos amaria. Então pronto, então tem algumas. Eu quero saber se você é desse planeta, só isso aí, ou se você é do outro. Aí isso aí eu não tenho certeza. Mas eu contra o fato do Senhor Jesus, que nem eu estou aqui e eu tenho certeza que eu não sou desse planeta. Glória ao Senhor Jesus. Porque a gente é corpo, alma e espírito, tá bom, abençoado? Exatamente. E aquele que é desse planeta aqui só tem corpo e alma. Exatamente. Não tem mais nada. Ele comentou: só pra descontrair, esse apóstolo é Isso. abençoado, eu iria a esse culto. Então peçam de nossos templos físicos na Peça sua aí, região. peça Exatamente. Entre em contato conosco no privado. Pensa aí que a Bíblia ela não é religiosa, ela tem muita situação pra gente poder rir muito. Tem muito. Exatamente. É que o religioso não gosta de pregar. Exatamente. E ele outro abençoado comentou: é verdade. Com todo respeito, mas vocês são muito inteligentes. Essa palavra com todo respeito com carioca, já esperei algo pesado, mas enfim. Não somos nós, o Espírito que está conosco. João 14, capítulo 15 e 16. Exatamente. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Entre em contato conosco no privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Falem com as autoridades políticas e aguardo vocês na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDim. E a partir de meia-noite e 7 aqui no @Igrejas Benditas. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém. E o abençoado ele perguntou o que é privado. Clica na foto da igreja que está aparecendo aí na tela, que vai aparecer ali uma caixinha escrito mensagem. E aí você clica lá e você vai conseguir enviar uma mensagem pra gente. Se ainda assim não conseguir, pesquisa na outra rede social, tutorial como mandar mensagem. Aí você escreve o nome dessa rede social que você está aí, que com certeza vai ter alguém te mostrando um tutorial em vídeo pra você A examinar. inteligência artificial resolve. Exatamente. Fique com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Aguardo você nas próximas lives. Meu muitíssimo amém.